Sejam bem-vindos a outra história, a casa abandonada da serra. Era uma noite sem lua, quando Samuel, um jovem curioso, decidiu-se aventurar nas montanhas da região Nordeste. Ele tinha ouvido falar de uma casa antiga e aparentemente abandonada, que ficava isolada no topo da Serra do Sol. Ninguém na cidade próxima se atrevia a chegar perto, e os mais velhos sempre diziam que o lugar era amaldiçoado, mas para Samuel isso se tornava uma história ainda mais atraente e divertida. Ele estava sozinho, com apenas uma lanterna e uma mochila. O caminho até o topo da serra era íngreme e sinuoso, com árvores escuras. Pareciam se fechar sobre ele a cada passo. O vento, que antes era suave, começou a se intensificar e ficar mais forte conforme ele subia. Havia algo de estranho no ar, mas ele ignorava, convencido de que as histórias de terror eram apenas boatos para assustar as criancinhas. Chegando à casa, ele percebeu que ela era ainda mais macabra do que imaginava. Uma construção de madeira escura com janelas quebradas. A porta entreaberta, como se estivesse esperando por alguém. A estrutura parecia desmoronar a qualquer momento, mas, de alguma forma, ela se mantinha intacta, desafiando o tempo e o abandono. Samuel empurrou a porta com cautela e o som da madeira rangendo ecoou na noite silenciosa. O interior da casa estava ainda mais assustador. O piso, coberto por camadas de poeira, parecia ter sido negligenciado por décadas. As paredes estavam apodrecidas, com papel de parede desbotando e rasgado. E o ar era denso, carregado de um cheiro de mofo e algo indefinido, como se o tempo estivesse congelado ali. Ele caminhou pelo corredor escuro, sua lanterna iluminando partes do lugar, revelando móveis antigos e objetos espalhados pelo chão. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelos estalos da tábua de madeira sob seus pés. À medida que ele avançava, algo estranho começou a acontecer. De repente, ele ouviu um suave som vindo do andar de cima. O som de algo arrastando-se lentamente pelo chão, como se um ser invisível estivesse se movendo de um lado para o outro. Samuel parou imediatamente, o coração batendo mais rápido. Ele pensou em desistir, mas a sua curiosidade falou mais alto que ele. Subiu nas escadas rangentes, cada passo fazendo o ambiente ainda mais inquietante. No topo da escada, ele se deparou com um corredor longo com várias portas fechadas. A mais próxima estava entreaberta e por ela vinha uma luz fraca como uma vela acesa. Ele se aproximou, a respiração pesada, coração batendo a 1000 por hora. Ao empurrar a porta, o que ele viu o fez congelar no lugar. Dentro do quarto, uma velha cadeira de balanço estava balançando suavemente. Embora não houvesse vento, ao lado, uma pequena mesa de madeira coberta de pó tinha uma foto embaraçada de uma mulher de cabelos escuros e olhos penetrantes. Samuel, tomado por uma sensação de déjà vu, aproximou-se e tocou a foto. Nesse momento, um frio intenso tomou conta do seu corpo. A lanterna começou a tremer suas mãos e o som que ele tinha ouvido mais cedo agora parecia mais próximo. Arrastando-se sobre o piso, Samuel olhou para trás e com um susto viu uma sombra movendo-se rapidamente pela porta entreaberta do quarto. A figura desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação de pavor não o abandonava. Ao olhar mais perto, Samuel viu algo ainda mais perturbador. Na parede do quarto, rabiscado de forma frenética, estava escrito em letras grandes e tortuosas:
A morte espera no espelho, como seu corpo congelou ao ler a mensagem e seu olhar foi atraído para o espelho de moldura dourada que prendia na parede à sua frente. Ele se aproximou, hesitante, e o que viu o deixou sem fôlego e congelado. A imagem refletida não era de Samuel, era uma mulher de cabelos negros, de pele pálida, com um olhar fixo, penetrante. Ela sorria para ele. Em um sussurro baixo disse: "Você entrou na minha casa. Agora você é meu." A lanterna apagou-se repentinamente. Samuel sentiu um peso em seu peito, como se mãos invisíveis estivessem segurando. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. O quarto girava ao seu redor e o espelho refletia sua própria imagem distorcida, com os olhos cada vez mais arregalados e a expressão desesperada. Desesperado, Samuel correu para a porta, mas ela se fechou com força através dele. Ele tentou abrir as janelas, mas estavam travadas. O som o arrastou, voltou a ecoar atrás dele, e os passos se aproximaram. Era como se a casa estivesse viva, com suas paredes pulsando, respirando, esperando pela próxima vítima. No auge do desespero, ele ouviu um grito horrível. A mulher que se misturava com o som do vento. A casa parecia se fechar em torno dele. As sombras se tornaram conta de cada canto da casa. Samuel sabia que não haveria mais saída naquela escuridão sem fim. No dia seguinte, quando os moradores da cidade chegaram até a casa, não encontraram mais Samuel. Apenas o eco de sua voz distante sussurrando: "Ela está me levando, ela está me levando." Mas ninguém jamais se atreveu a entrar novamente na casa da Serra do Sol. A lenda continuava e as pessoas evitavam aquele lugar maldito, como se soubesse que algo lá dentro o aguardava pela próxima alma incauta que ousasse cruzar a sua porta, ou que fosse muito corajoso ou muito curioso. E você é bem-vindo a explorar a casa. Estou te esperando. Até a próxima. Tchau.